Queridos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário da Vida, como é bom estarmos juntos e como é bom ver este santuário cheio, se torna ainda mais belo com a presença de vocês aqui neste santuário. Meu querido irmão, minha querida irmã, que reza conosco em sua casa, no seu trabalho, no hospital, onde quer que você esteja, que bom que você reza conosco esta Eucaristia. Celebrar esta Eucaristia é celebrar o amor de Deus. E é justamente sobre o amor de Deus que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Talvez você poderia perguntar, Padre, mas na primeira leitura nós não ouvimos o desenrolar dos mandamentos? Como é que nos mandamentos nós vemos o amor de Deus? Ora, meus queridos, quando nós não olhamos para os mandamentos de Deus com fé, nós achamos que os mandamentos que Deus nos deu é para nos escravizar, é para nos aprisionar, é para não permitir que sejamos livres. Porque esta é a mentalidade de hoje. Quando falamos de regras, quando falamos de mandamentos, automaticamente muitos pensam de uma forma totalmente equivocada ou de uma forma totalmente negativa. Ora, Deus, ao nos dar os mandamentos, a nos dar a regra de vida, tem como objetivo nos aprisionar? Tem como objetivo tirar a nossa liberdade? Não. Não. Muito pelo contrário. Assim como você que é pai, assim como você que é mãe, que na sua casa há regras para os seus filhos, também Deus quis colocar uma regra, um caminho para nós. E assim, você que é pai e mãe, sobretudo, quando coloca uma regra para o seu filho, sobretudo quando criança, você não coloca esta regra com o objetivo de prejudicar o seu filho ou a sua filha, muito pelo contrário, você coloca uma regra, uma ordem para o bem da sua filha. Não é assim quem é pai e quem é mãe? Não é? É assim. E Deus, ao nos dar os mandamentos, nos coloca esta condição porque Ele nos ama. E como diz a primeira leitura, Deus é um Deus ciumento. Deus nos ama a ponto de ter medo de nos perder. E a regra, o mandamento é justamente isso, para nos colocar num caminho, para que não percamos de vista o nosso objetivo. E o nosso objetivo aqui é amar a Deus. Por isso, que quando nós olhamos os mandamentos, não olhamos os mandamentos como se Deus fosse o impositor, como se Deus fosse um autoritário. Não, Deus é um Deus ciumento, Deus é um Deus que nos ama, e por nos amar, quer o nosso bem. Não quer que andemos por caminhos errados. Mas se nós formos olhar, meus queridos, os mandamentos, nós veremos que os 3 primeiros mandamentos referem-se a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome de Deus em vão, para nós cristãos guardar domingos e festas de guarda. E depois os outros mandamentos se referem ao amor do próximo. E quem foi que resumiu isso? Jesus. Jesus resumiu os mandamentos num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ora, meus queridos,
Quando nós vivemos esta regra de ouro, nós somos felizes. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós olhamos para o nosso irmão e vemos o rosto de Deus, nós somos felizes. E ser feliz não significa não ter problema, não ter dificuldades na vida. Não, a felicidade em Deus é uma felicidade que ultrapassa o momento. Assim como a liberdade. Porque nós achamos, os mandamentos me tiram a liberdade. Não, liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você ter um coração livre de si mesmo. Liberdade é você não escolher por você mesmo, mas permitir que Deus escolha por você, e Deus escolhe o melhor para você. Deus quer o melhor para você, porque Ele te ama. Ele é um Deus ciumento. Ora, meus queridos irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus, o grande semeador, aquele que tem não somente a palavra, mas aquele que é a palavra, o grande semeador. E Jesus conta a parábola para nós hoje, do semeador, e coloca em primeiro lugar a semente que caiu à beira do caminho. É todo aquele que ouve a palavra de Deus e não a compreende, quando vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Ora, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus se refere àqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não procura se aprofundar na fé. Jesus se refere àqueles que escutam a palavra de forma superficial e não procura se aprofundar naquilo que diz a igreja, não procura compreender aquilo que significa a missa, o que nós celebramos na missa. É aquele que possui uma fé superficial. Vem o maligno, tira o pouco que tem. Como a palavra de Deus é real. Quantos dos nossos irmãos, meus queridos, que se dizem católicos, mas que não compreende a fé, e chega lá na sua casa, alguém batendo na porta, sobretudo na hora de um momento difícil, fala muitas vezes asneiras, e aquela pessoa abandona a fé. Vem o maligno e tira o pouco que aquela pessoa tem, porque não compreende a fé. Não estou aqui falando mal de nenhuma outra religião, mas quantas vezes, ou quantos católicos são enganados por mentiras, porque não compreende a fé. Ora, meus queridos, mas Jesus também fala da semente que caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento, e quando vem o sofrimento, quando vem a perseguição por causa da palavra, ele desiste. É aquele que participa dos encontros, é aquele que participa de uma missa talvez diferente, e que fica entusiasmado e fala, eu vou ajudar, eu vou fazer aquilo, mas não tem raiz, é de momento. É como diz aquele ditado, é fogo de palha. É fogo de palha. E o que nos faz ter raiz? Pertencer à igreja. Não existe católico fora da igreja. Não existe católico fora de uma comunidade. Para você permanecer fiel, é preciso ter raiz na igreja, é preciso ter raiz na palavra de Deus, é preciso ter raiz na Eucaristia. E também, Jesus diz, da semente que caiu no meio dos espinhos. É aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufoca a palavra e não dá fruto. É aquele que vem para a missa pensando no que deixou em casa. É aquele que vem para a missa preocupado no que vai fazer depois. É aquele que vem à missa, aquela,
que vem à missa e fala, ai, meu filhinho tem 35 anos, será que ele vai comer em casa? São as preocupações. Impede de você dar fruto. E também, Jesus diz, da semente que caiu em terra boa. É aquele que ouve a palavra de Deus, compreende, e esse produz fruto. Ora, meus queridos, nós somos chamados a lançar a semente. Independente dos frutos, talvez você vai estar dizendo assim, padre, o senhor não conhece a minha história. Eu eduquei meus filhos na igreja. Meus filhos eram coroinhas. Hoje não quer saber mais de igreja, não quer saber de Deus. Não importa, você lançou a semente, um dia essa semente vai brotar. Vocês conhecem tâmara? A tâmara, se vocês não sabem, é um fruto típico de Israel. Sabe aquele ditado que diz, quem planta colhe? Da tâmara é o contrário, quem planta tâmara não colhe. Porque a tâmara, quando você planta, ela só vai dar fruto daqui a 80 anos. Então, se a gente semear, pensando nos frutos que vamos receber para nós, não vamos semear. Então é preciso semear, independente dos frutos, um dia os frutos virão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.